máscara atrapalha tudo. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu estava pensando, na hora que minha mãe estava fazendo essa oração, e Deus me fez lembrar do que eu estava conversando com a minha família antes, que a gente já está no final do ano, está em novembro. Eu tinha que trocar o óleo, eu tinha que ter colocado o óleo do carro, porque eu pus em agosto e o carro mais antigo vai abaixando mesmo, né? E aí eu não atinei para isso, porque passou já 3 meses que eu pus o óleo, agosto não, mais do que 3 meses que eu pus o óleo no carro, e eu não lembrava disso, para mim não tinha passado nada, passado o quê? 2 semanas, mas o ano já está acabando, graças a Deus. Amém. Esse ano foi um ano que a gente passou intocado, dentro da caveira, mas eu acredito que o ano que vem, e já pode começar a partir de hoje, né? Um ano de vitória, um ano que a gente vai sair da caverna, vai confrontar as dificuldades e vai vencê-las. Amém? Passar de ser um ano da resistência e passar a ser um ano de vitória, de luta, mas vitória. Porque se a gente quer vitória, a gente tem que ter luta, né, irmão? Amém? Quem quer luta aqui? Com vitória. Toda derrota arrependida na nossa vida. Amém? Eu recebo oração feita sobre a minha vida. Eu gostaria de abrir a Bíblia em Mateus 15. Mateus 15, vamos ler do versículo 32 ao 38. Amém? Chamou Jesus os seus discípulos para dizer-lhes: tenho compaixão dessas muitas pessoas, pois há 3 dias permanecem comigo e não tenho o que comer. Não quero mandá-las embora em jejum, porque podem desfalecer no caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde poderíamos encontrar, nesse lugar deserto, pães suficientes para alimentar tantas pessoas? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Ao que eles responderam: 7, e mais uns pequenos peixes. Ele mandou então que o povo se assentasse no chão. Tomou os 7 pães e os pequenos peixes e deu graças. Em seguida partiu e os entregou aos discípulos, e esses distribuíram à multidão. Todas as pessoas comeram até se fartarem, e foram recolhidos 7 grandes cestos cheios de pedaços que haviam sobrado. E assim os que comeram eram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Amém? Quando a gente lê esse texto, a nossa mente volta muito para o milagre da multiplicação. Está certo, porque é um milagre da multiplicação que está falando aqui. Mas eu fui perceber que todo texto ele tem um contexto onde ele está inserido. E o contexto desse texto é Jesus falando sobre a hipocrisia e Jesus falando sobre a mulher samaritana que pediu para ele, a mulher Ciro-fenícia, que pediu para ele, no capítulo 15, né, pediu para ele curar a filha dela que estava endemoniada. E eu custei para entrar na minha mente o que é esse texto, qual que são o contexto disso aqui. Jesus fala que não é o que entra pela boca do homem que o torna imundo, mas é o que sai da boca dele. E o outro é de Jesus curar a filha dessa mulher que estava endemoniada, mesmo ela não sendo o povo para quem Jesus foi enviado, porque o Messias ele é enviado primeiro ao judeu e depois aos gentios. E essa mulher é claramente gentia, né? Mas aí Deus foi trazendo na minha mente que a diferença, que o contexto aqui são as coisas que Deus valoriza em contraste com as coisas que a gente valoriza. A gente vê na Bíblia toda um padrão de coisas que Deus valoriza em contraste com as coisas que a gente valoriza. Por exemplo, na oferta lá de Caim e Abel. Caim ofereceu o primeiro fruto do campo dele, as primícias dele. E Abel ofereceu o cordeiro dele. Deus recebeu a oferta de Abel, mas não recebeu a oferta de Caim. E o que Deus fala para Caim? Se você se portar bem, a sua oferta vai ser recebida. Mas se não, o pecado já está na sua porta, cabe a você dominá-lo. Então,
o que Deus estava valorizando ali não era necessariamente a oferta do que cada um tinha posto ali, mas sim o coração deles. Sendo que Abel, ele ofereceu aquilo que Deus já tinha oferecido antes. Quando Adão e Eva, foi a primeira coisa que Deus ofereceu para Adão e Eva depois da queda, foi um cordeiro. Então Abel foi lá e ofereceu para Deus também. Ele entendeu alguma coisa, que tinha alguma coisa relacionada ali com o cordeiro. Eu acho, né, que ele entendeu. Pode ser também que ele ofereceu o que ele tinha, né? Mas de qualquer forma, a gente vê isso, e aí chega na multiplicação dos pães. A gente vê Deus valorizando o que sai da boca ao invés do que entra, enquanto os fariseus valorizavam a aparência, o externo. Eu conversei com um judeu uma vez, eles valorizam muito as roupas que você está usando, eles acreditam que a manifestação de Deus depende diretamente da roupa que você está usando, do lugar onde você está adorando o Senhor. E Jesus não valorizava isso, ele valorizava o que saía da boca. Ele fala que os homicídios, os adultérios, as imoralidades vêm de dentro do homem e corrompem ele de dentro para fora. Não, e o alimento ele entra e sai, vai para o esgoto. Mas o que sai da boca é que vai te corromper. E aí, essa mulher, Ciro Fenícia, primeiramente ela era uma mulher, segundamente ela não era judia. E Jesus ele fez questão de falar que ela era como um cachorrinho na casa de um dono. Mas a mulher se humilhou e Jesus viu no coração dela algo que ele não tinha visto em Israel, sendo que Jesus louvou a fé daquela mulher. Porque Jesus valorizava a fé do coração dela mais do que a posição social dela. E por último, a multiplicação dos pães. Na multiplicação dos pães, Jesus fala que estava com pena daquelas pessoas que estavam ali, porque ele achou que mandá-las embora, depois de falar tanto tempo com elas, poderia matar elas pelo caminho. E a gente sabe que desidratação mata, que fome mata, ainda mais no deserto. E aí, Jesus fala, o que vocês têm aí para dar para esse pessoal? Aí os discípulos falam, olha, a gente tem aqui, não é 5 não, é 7, né? 7 pães e alguns peixes. Pequenos peixes. O que é isso para alimentar tanta gente? E aí Jesus ele não foca, de novo, naquilo que é palpável. Ele foca naquilo que é imaterial, que é o poder de Deus para multiplicar aquilo. Os 7 pães e os peixes entram como uma oferta, e Deus multiplica aquela oferta e alimenta aquela multidão. E ainda sobra mais do que, ele dá mais do que o suficiente para alimentar a multidão. Sobra mais do que tinha antes no começo. Então, Deus não vê como o homem vê. Deus transforma algo que é irrisório, pequeno, idiota, em algo que é sábio, que é grande, valoroso. A gente muitas vezes tem a mente dos fariseus no começo desse texto aqui, que é o legalismo, que a aparência de santidade é igual a santidade. É algo natural do cérebro humano. Por exemplo, quando você vê uma pessoa que você considera bonita, você acha que aquela pessoa, no resto da vida dela toda, ela é igual à aparência dela. Então ela vai ser mais justa, é uma pessoa que vai errar menos, é uma pessoa que vai falar melhor. Mas nem sempre é assim. Na verdade, a maioria das vezes a gente se engana com a aparência. A aparência, até certo ponto, ela pode te ajudar. Você vê uma pessoa que está desarrumada, uma pessoa que está suja, você imagina, essa pessoa não está cuidando dela mesma. Uma vez no hospital, um dos filhos do paciente, a gente estava com medo de mandar ele para casa, porque o filho não estava cuidando dele em casa, ele já tinha voltado uma vez. E aí o filho do paciente estava conversando com a gente, depois o residente chamou a atenção, porque o menino estava com, o filho dele, não é o menino, né? Mas o rapaz estava com um bicho de pé na mão. Então, se ele não cuidava dele mesmo para tirar o bicho de pé que estava na mão dele, ele não ia cuidar do pai dele. E o pai dele precisava de cuidado. Então a gente teve que chamar a gente de fora da família, mas estava em outro estado, para poder vir cuidar do pai dele, para a gente poder dar alta para o pai dele. Porque ele não ia ser cuidado em casa, ia voltar, ou não ia voltar, ou ia voltar pior. Então, a aparência, até certo ponto, ela é útil. Mas nem sempre é como o homem vê. Deus fala para Samuel que não enxerga como o homem vê. Deus não vê o tempo como a gente vê o tempo. Deus não vê os acontecimentos como a gente vê. E muitas vezes a santidade a gente vê de uma forma e Deus vê de outra. A santidade ela não vem de uma longa oração bonita ou de uma fala bonita.
ou de grande conhecimento, mas a santidade ela vem de uma prática diária. E como que você vai julgar isso na vida de uma pessoa? Você não pode, a não ser que você conviva com a pessoa. Tem gente que fala que gostaria que o pai, a mãe, o filho tivesse sempre na igreja, porque dentro da igreja ele transforma em outra pessoa. Por quê? Porque é uma aparência, é uma casca. Nós consideramos o legalismo algo de valor, e aí o legalismo ele vai entrar na aparência e vai entrar em algumas atitudes também. Guardar certo dia da semana, comer certo tipo de comida, não comer tal coisa. Então, isso é legalismo. E às vezes a gente considera que isso tem uma aparência de santidade. Paulo fala que dá até uma ilusão que é santo, mas que não tem poder nenhum para salvar. Vamos abrir lá em Gálatas 3, vamos ler o 10 e o 11. Gálatas 3, 10 e 11. Pois todos... tá certo. Pois todos que são obras da lei estão debaixo da maldição. Todos que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porquanto está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos do livro da lei. É, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Em Gálatas estava tendo muita confusão, porque os judeus estavam querendo transformar os gálatas em judeus para que eles pudessem receber o dom de Cristo. E circuncisão, os sábados, o jubileu, eles queriam que os judeus, os sacrifícios, eles queriam que os gentios celebrassem isso tudo com eles, porque eles tinham aprendido que isso era o certo. Mas na verdade, os gálatas não começaram a adorar o Senhor pela lei, eles começaram a adorar o Senhor pela fé, pelo Espírito. E aí agora eles estavam querendo retroceder aos princípios carnais. Por quê? Porque tem uma aparência para a gente de bom, mas na verdade não é bom. Porque a lei ela traz consigo a maldição. Porque quem começa a cumprir a tentar agradar a Deus pelas coisas que você faz, não só pela lei, de ser correto, ser 100%, se você acha que você precisa de fazer isso para Deus te amar, você corre no risco de fazer algo que Deus vai deixar de te amar por causa daquilo. Faz sentido? Você desconfia do amor de Deus. Você está tentando comprar o amor de Deus de alguma forma. Não que a gente tem que sair pecando por aí. E não tem uma lei que a gente tem que obedecer. Mas a lei que a gente vive hoje, ela não é a lei de atitudes, de aparência que leva ao erro, né? Paulo ele fala que a gente vive a lei do Espírito, da vida. Não é a lei de ordenanças, de sacrifícios, não é a lei dos sábados. Tem muita gente que acredita que inclusive hoje a gente deveria guardar o sábado. Mas a verdade a gente tem que entender o princípio do sábado. Quando Jesus está falando lá da lei no passado, ele fala, os discípulos eles trabalhavam no sábado, Jesus curava no sábado. Jesus ele fala que Deus fez o sábado para o homem, não o homem para o sábado. Deus fez um descanso para a gente. Sábado em hebraico, aramaico, sei lá, é descanso. É hebraico, é descanso. Deus fez o descanso para você entender e parar e refletir nas coisas que Ele fez. Para você ser bondoso com as outras pessoas. E não para você medir tantas coisas que eu posso fazer, tantas coisas que eu não posso fazer. Se a pessoa estiver doente, eu não posso ajudar, porque sábado é um dia santificado. Não é separação do dia, é separação do descanso. Então a lei, ela se transforma à medida que Jesus entra. O fim da lei é Cristo. Então ela se transforma. Então a gente fala, mas a gente não cai muito nesse erro da lei. Mas a gente cai em tentar agradar a Deus só com as nossas atitudes. Deus fez as boas obras para a gente andar nelas. Mas não são as boas obras que vão levar a gente para o céu. Não é as atitudes que vão te levar para o céu. É a fé em Cristo Jesus. Então, a gente tem que virar esse paradigma. Não pode... eu vou falar mais para frente sobre isso, sobre a temperança, né?
Tipo, você não pode, eu não vou cumprir a lei, então é tudo a graça, vou sair aí igual a mula sem cabeça fazendo qualquer coisa, como diz o bichinho do Madagascar lá. Sai pulando igual a mula sem cabeça aqui, fazendo o que eu quiser. Não. Tudo tem uma ordem, tudo tem uma temperança, tudo tem um tempo correto. Outra coisa que nós não valorizamos, mas Cristo valorizou, é nós mesmos. Eu não tinha valor diante dos meus olhos, até que Cristo me salvou. Você vê que a mulher samaritana não tinha valor para ninguém, mas Cristo deu valor para ela. Cristo deu valor à fé daquela mulher. Não é samaritana, Ciro-fenícia. Cristo deu valor para ela. Eu não tinha valor no passado sem Cristo, mas Cristo me deu o valor. E às vezes a gente acha que a pessoa tem o valor por ela, mas na verdade você tem o valor por Cristo. Cristo te deu valor. Ele valorizou a fé do seu coração. Ele te escolheu por causa da fé do seu coração. Vamos abrir em Efésios 2, do 1 ao 6. É um livro na frente de Gálatas. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, e de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os desejos e os pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quem aqui sabe o que significa a palavra entronizar? Colocar num trono. E quando a gente fala colocar num trono, é conceder uma autoridade suprema. Deus nos concedeu uma autoridade suprema nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então a gente, de inimigo de Deus, a gente passou a ser filho de Deus, até no sentido de rei. A gente passou a ser príncipes e princesas, né? Um reino de sacerdotes do Senhor, colocados no lugar supremo, junto com Cristo Jesus. Ele nos elevou às maiores alturas junto com Ele. Ele nos deu um valor que nós não tínhamos, que nós não dávamos a nós mesmos. E hoje nós temos valor inerente à nossa pessoa porque nós somos filhos de Deus. Nós temos um valor dentro de nós porque nós somos filhos dele. Então, o que é importante da gente tirar disso, desse texto dos pães e dos textos anteriores? Não é para a gente valorizar o que Deus desvaloriza e desvalorizar o que Deus valoriza. Como assim? Por exemplo, o que Pedro fez. Lá em Atos 10, 13 e 15. O Senhor deu uma visão para ele e mandou ele comer coisas impuras, o que ia contra a ordenança da lei. Atos 10, 13 e 15. 13 ao 15. E aí o que Deus fala para ele? Em seguida uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Porém Pedro replicou: de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Contudo a voz insistiu pela segunda vez: não consideres impuro o que Deus purificou. Então Pedro tinha que abandonar o sistema de valores da lei dele e receber aquilo que Deus tinha purificado. Nesse caso aqui era uma simbologia. Esses animais impuros aqui eram símbolo das pessoas que Pedro ia receber na igreja, que ele considerava impuras, que eram gentios, que eram eu e você. E aí que Deus deu o aval dele para a gente entrar na igreja. É lógico que já tinha gente gentil que conhecia Jesus, mas não era um negócio assim, vamos pregar para os gentios. Não era. Era muito raro de ter isso. E aí, Deus fala: não considere impuro o que eu purifiquei. Então, joga de fora, a gente tem que jogar fora a nossa visão
distorcida da realidade e receber a visão de Deus. Às vezes a gente tem uma visão distorcida do nosso próprio futuro. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas Deus conhece todas as coisas. E a gente não tem fé que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. A gente desvaloriza o nosso futuro, sendo que Deus o valorizou. A gente desvaloriza o nosso emprego, sendo que Deus o valorizou. A gente desvaloriza a nossa família, sendo que Deus a valorizou. E aí a gente valoriza as coisas que Deus desvalorizou. A gente valoriza o dinheiro, a gente valoriza a fama, a gente valoriza o prazer momentâneo, ao invés da recompensa a longo prazo. E aí a gente abre mão da recompensa a longo prazo para ter o prazer momentâneo. Isso é egoísmo. A gente fica cego para o nosso futuro, que é a glória eterna, entronizado nas maiores alturas com o Senhor Jesus, para viver o momento. Isso é desvalorizar o que Deus tem valorizado. Isso é desvalorizar a gente mesmo. E muitas outras coisas, Deus, às vezes a gente não entende, a gente não tenta pensar com a mente dele. Eu não tento pensar com a mente dele. E como que a gente faz para viver essa lei? A palavra fala que a gente vive na lei do Espírito da vida. E é o Espírito que nos guia. Lá em Romanos 8, 25 e 26. Romanos 8, 25 e 26. Diz assim: porém, se esperamos por ver algo que ainda não podemos ver, com paciência aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Então o Espírito, ele te guia, ele ora por você, porque você não sabe o que é bom. Paulo fala isso, e Paulo tinha um conhecimento de Bíblia, tinha um conhecimento da pessoa de Deus muito grande. E ele fala, eu não sei orar, e o Espírito Santo tem que orar por mim, porque eu não sei o que é bom para Deus. Muitas vezes Paulo queria pregar o evangelho em tal cidade, e o Espírito Santo impedia ele de pregar. Não fala que o demônio impedia ele de pregar. Fala, o Espírito Santo impediu da gente ir para tal lugar, porque ele queria que ele estivesse em outro. Como que a gente recebe liderança do Espírito Santo se a gente não está em sintonia com ele? Como que você vai saber se você deve vender aquilo ou não, se você não está em sintonia com o Senhor? Como você deve saber se você deve aceitar aquela proposta ou não, se você não está em sintonia com o Senhor? Não é para esperar um anjo vir e aparecer na sua frente, falar o que você tem que fazer tudo, não. Ah, essa aqui é a sua agenda do dia. Então, tal hora você vai tomar tal comida aqui. Não, mas está em sintonia com o Senhor para te avisar quando você estiver tomando uma decisão errada, né? E te valorizar, e te dar um reforço quando você estiver tomando uma decisão certa. E a gente não deve usar isso do Espírito Santo como uma desculpa para pecar. E aí vem a temperança. A gente não deve usar como uma desculpa para pecar. Ah, eu posso fazer isso aqui porque está liberado. É o Espírito Santo que guia. Justamente por isso, o Espírito Santo nunca vai te levar para o lugar errado, nunca vai te levar para o pecado. A gente não deve. Paulo fala disso diversas vezes na Bíblia quando ele está falando da lei. Ah, eu vou usar a graça então para me franquear o pecado. Ah, eu vou usar então agora que o pecado superabunda, a graça superabunda onde abunda o pecado, eu vou pecar então para que a graça cresça na minha vida. Na verdade, não. Ele fala que tanto a gente não pode, para um extremo de querer pecar e justificar o pecado pela graça, e a gente não pode ir para o outro extremo de querer julgar as pessoas que não fazem as mesmas coisas que a gente, porque para elas é diferente. Continuando em Romanos, no 14, do 20 ao 23, Romanos 14, do 20 ao 23, ele está falando de um dos extremos, que é julgar a pessoa porque ela não pensa da mesma forma que você. Olha só, não destruas a obra de Deus por causa de comida. Na verdade, todo alimento é puro, mas se torna um mal se alguém vir nisso motivo de escândalo. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a tropeçar. Assim, seja qual for a tua doutrina com respeito desses assuntos, guarda com convicção entre ti mesmo e Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova,
Todavia, aquele que tem dúvida é condenado se comer. Ou seja, se você tem dúvida que comer carne é pecado e vai lá e come, você está pecando. Pois não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. E mais ainda, em 1 Coríntios é o outro extremo. 1 Coríntios 8, 9. Acho que é isso. Contudo, tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os fracos. Não é esse não. É Gálatas 15, 13 e 14. Não, Gálatas 5, 13 e 14. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia, não useis a liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes, sede servos uns dos outros mediante o amor. Porque a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E lendo esses textos que eu estava usando para pesquisar para a mensagem de hoje, eu vi que no final se resume ao amor. Amor a Deus e amor ao meu próximo. De não julgar o próximo e querer ajudá-lo. De não querer escandalizar o próximo também. Ah, fulano de tal acredita que beber é pecado, então eu vou beber na frente dele. Ou então, de música do mundo. E outras coisas, naquilo que você se condena também, se você acha que aquilo não está agradando a Deus, por amor a Deus você não vai fazer. O equilíbrio, ele é encontrado no amor. E o amor não é coisa simples. O amor não é uma doutrina que pode ser ensinada. Ele é um modelo de vida que só pode ser recebido do próprio Deus. Paulo fala que, ainda que eu desse todas as minhas coisas para os pobres e meu corpo para ser queimado, ainda que eu tivesse todo o conhecimento, ainda que eu tivesse habilidades de comunicação, que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, ainda que eu tivesse tudo isso, mas se eu não tivesse amor, não seria de nada. E aí ele fala que o amor é paciente, que o amor não se soberbece, que não lança em rosto, não tem ciúme, que o amor ele cuida. E a gente não pode receber, a gente faz alguma coisa por outra pessoa por egoísmo, geralmente. A gente não faz por outro porque a gente ama. A gente faz, até a pessoa que você ama, você faz, eu vou fazer o bem para aquela pessoa. Na verdade, você está amando bem que aquela pessoa faz para você. Fazer bem para aquela pessoa te faz sentir bem, então eu quero me sentir bem. Às vezes o amor, uma atitude de amor não vai te fazer sentir bem, mas ainda assim é o certo, e você vai fazer porque é certo. E é difícil da gente, da mente humana que é limitada, compreender um conceito que é eterno. Porque do mesmo jeito que Deus amou a gente e se entregou por nós, Ele quer que a gente exerça esse amor. Então a gente tem que pedir a Ele, tem que pedir o Espírito Santo para guiar a nossa vida. Receber o amor de Deus que ultrapassa todo entendimento. Em Efésios fala que a gente só pode compreender o amor de Deus na comunhão dos santos, porque eu acho que cada um vê uma parte do amor de Deus. Ninguém nunca consegue enxergar o amor de Deus por inteiro, mas na comunhão a gente consegue enxergar o amor de Deus por inteiro, como um corpo. É a mesma coisa que eu acho quando Jesus fala, vocês vão fazer obras maiores do que eu. Ele não fala vocês, porque nós, como um corpo, a gente vai fazer obras maiores que Ele. Ele enxerga de uma forma que a gente não vê. E a gente tem que pedir a liderança do Espírito Santo. A gente tem que pedir uma mudança de paradigma nas nossas vidas. Gostaria de chamar o Gustavo aqui à frente, vai cantar uma música junto com o Felipe. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Antes de eu respirar, sopraste a vida em mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tudo em si
pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. E tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escola as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Vamos ficar. Sombras. Destrói as. Sobe as montanhas. Ele faz o que for para te encontrar. Ele fez tudo por mim e por você. Porque Ele nos amou. Ele nos amou. Tão grande foi o amor de Deus por nós. E você vai fazer dessa música, essa parte dessa música, sua oração nesta noite. Senhor, o Senhor fez tudo, Senhor. E Ele só veio para te encontrar. Ele só quer chegar perto de você. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros, diz o Senhor. É isso que Ele quer, que nós quebremos todas as barreiras. Ele quer multiplicar todo o amor que já tem no seu coração, que Ele derramou, para que você ame os outros como Ele nos amou. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me
Senhor. Você pode adorar o Senhor nessa noite. Exalte o nome do Senhor, porque Ele deixou as 99 só para te encontrar, só para me amar, só para amar cada um de nós que está aqui nessa noite. Pai, nós te louvamos por esta palavra tão grandiosa, Senhor, que foi ministrada aos nossos corações essa noite. Porque o Senhor, Pai, não olhou para aquela multidão. Senhor, o Senhor não viu empecilhos de saciar a fome de todos aqueles ali, Pai. Tu foste capaz, Senhor, de multiplicar 7 pães e alguns peixinhos para toda aquela multidão. Senhor, porque o Senhor não se limita ao que nós limitamos, porque o Senhor é maior do que todas as coisas. Que o teu amor inunde o nosso coração, Senhor. Que este amor de repartir aos outros possa inundar o nosso coração e nós possamos amar como o Senhor nos amou. Que nós possamos mostrar ao nosso próximo, Senhor, um pouquinho deste amor, deste tão infinito amor que o Senhor nos amou. Sendo, Senhor, amáveis uns com os outros, sendo, Senhor, perdoador, olhando com os teus olhos, sendo misericordiosos como o Senhor é misericordioso com as nossas vidas. Nós te clamamos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor inunde cada coração aqui nessa noite com este amor, que este amor possa transbordar o nosso ser, e nós possamos, ó Pai, sair daqui, não só hoje, mas todos os dias, querendo amar como o Senhor nos amou. Em nome do Senhor Jesus, enche os nossos corações, Pai. Deus, e quando nós iremos para os nossos lares, Senhor, nós queremos que o amor do Senhor inunde nosso ser. Que a graça de Jesus Cristo, Pai, seja abundante em nossa vida. E que nós possamos mostrar essa graça a outras pessoas. Senhor, e que a unção do Teu Espírito Santo seja derramada sobre cada vida aqui nessa noite, sempre, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, ó Pai. Deus, e nós pedimos que o Senhor nos acompanhe até os nossos lares e nos dê paz durante essa semana. Este é o primeiro dia da semana. Pai, nós queremos vivê-lo para o Senhor, entregá-lo, consagrá-lo a Ti, Senhor. E abençoe cada um dos irmãos aqui presentes. Senhor, que haja paz, que haja harmonia, que haja alegria em seus lares, que haja abundância, Senhor, que haja saúde em cada vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida e te dê a paz, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos orando aqui, todos os dias às 6 horas da manhã, hoje foi o 7º dia. Você que não pode vir aqui para orar, ore na sua casa. Faça um período de jejum, não sei, de 1 hora, 2 pela manhã, como o Senhor tocar no seu coração ou de algo que o Senhor tocar, consagre ao Senhor. Nós estamos orando por sua vida, pela igreja, por todos os irmãos dessa igreja, pelos jovens, crianças, por cada um de você, pela nossa cidade, pela nossa Betim, pela nossa Minas Gerais, pelo nosso Brasil. Que Deus abençoe. Ore, ore. Sem oração nós estamos fadados ao fracasso. Então ore ao Senhor para que Deus abunde no seu coração, amém? Para que sua família seja uma família abençoada. E aí, em consequência, a igreja vai ser abençoada, a sociedade vai ser abençoada, o nosso Brasil será uma bênção, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.